A nova série desta semana. Sim, somos carentes. Chega até você no oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Sim, somos carentes. A nova série da Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com o tema Sim, somos carentes, hoje parte 4. E a minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, amados, muitas vezes as pessoas não compreendem o que a queda de Adão e Eva produziu, qual o impacto que produziu na alma, de forma que o ser humano se vê totalmente diferente de como Deus o vê. E também não consegue perceber Deus onipotente como Ele é, todo-poderoso, mas vê Deus assim como distante, insensível, não está me ouvindo, não está respondendo. A preocupação é uma demonstração de que nós vemos o nosso problema maior do que Deus, sem credulidade. Então, a definição é esta: problema de percepção, afetado pelas trevas, certo? Isso é uma espécie de loucura. E o que é a fé? A fé, você vai andando com Deus e Deus vai renovando a sua mente, vai limpando o seu coração e você vai vendo Ele como Ele é cada vez mais. Então você começa a vê-lo maior que os seus desafios. Você sabe que lá na cruz Jesus já resolveu todos os seus problemas, que agora você está sentado com Cristo, né? Em Efésios 2:6, reinando, Romanos 5:17. Reinando em vida, e que Deus está te guiando em triunfo sempre. Nem sempre a carne, entende, fala de forma evidente, às vezes ela é sutil. Veja que quando o gigante apareceu para Davi e para Saul. Os dois tinham recebido unção de Deus, mas Saul recebeu a unção e não se entregou. Não buscou a presença do Senhor. Entende, irmão? Recebeu em vão a graça de Deus. Saul então via as coisas conforme a ótica do inimigo, a esfera da carne, a esfera do engano, é a esfera das impressões erradas, né? Somos afetados por imaginações, somos afetados por engano, por informações, vozes, enquanto estamos na esfera da carne. Quando entramos na esfera do Espírito, onde está o Espírito, ali é liberdade, começa o Espírito Santo ter liberdade de revelar Deus para nós, de revelar o amor dele, quem somos em Cristo, o que podemos e temos em Cristo. Então a pessoa entra na frequência da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Davi então, que andava com o Senhor e conhecia cada vez mais o Senhor, ouvia muito poderoso, onipotente, maior que o gigante. Então ele não se sentia ameaçado pelo gigante. Ele sabia que ele estava sendo guiado em triunfo, que o Senhor que estava com ele era fiel, né? Ele conhecia o caráter de Deus, que Deus o amava, que Deus certamente confirmaria o que prometeu na palavra. Então Davi tinha uma percepção diferente, uma mentalidade diferente, uma linguagem diferente, uma atitude diferente. Tudo muda, irmãos, quando nós entramos cada vez mais na esfera do Espírito. O inimigo tem muito medo que o homem saia da esfera da carne para a esfera do Espírito. Por isso ele procura colocar preguiça, carnalidade, distrações, né? Paixões, para que o homem fique contaminado na frequência da carne, e ali na frequência da carne ele vai enganando a pessoa, ele vai escravizando a pessoa. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo resolveu todos os nossos problemas. Ele curou todos os enfermos, né? Libertou os cativos, prosperou os endividados, derramou dons aos homens, né? Levou o cativo ao cativeiro. Então, o Jesus Cristo fez uma obra completa, irmãos. Na verdade, muitas pessoas duvidam disso, mas Jesus resolveu todos os efeitos da queda. A salvação dele foi plena e poderosa, como diz em Lucas capítulo 1, né? Jesus Cristo não é um salvador mediano, ele é um salvador que salva mesmo, e salva aqui e agora. Não é só lá no céu que você vai ser curado, liberto e próspero. As promessas do Senhor são para esta vida, amém, amados? Então nós precisamos compreender que enquanto buscamos o reino de Deus, sua justiça,
Deus vai renovando a nossa mente e limpando o nosso coração, transformando a nossa mentalidade, nós começamos a ver novamente aquilo que Adão perdeu, a percepção da verdade. Então os conceitos dos homens estão aí totalmente errados. Como o negativo de uma foto, o que é escuro no negativo está claro, o que é claro no negativo está escuro. Então os valores totalmente se mudaram e o homem agora é cativo do engano. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desse século, com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos. Então agora a luz da palavra de Deus vai abrindo o nosso entendimento, e aí o que nós compreendemos, que nós não somos carentes de dinheiro, de saúde, de bênção, porque tudo isso Jesus derramou sobre nós e habita em nosso espírito. E tem o maior prazer de trazer provisível, né? Ele está edificando nossa fé para confirmar a nossa fé. Cristo em nós, esperança da glória. Então o que o homem precisa e é carente não é que Deus o ame, o abençoe, né? O ouça. Não. Eu estou fazendo tudo para Deus me ouvir, para Deus me abençoar, para Deus me curar. O que eu faço? Não, amados, o problema não está com Deus. Isaías 59 diz que o pecado, desde a queda, ele cria uma cortina onde a pessoa não percebe a Deus. Então lá em 1 João 2,15 fala que o mundanismo faz com que nós não percebamos o amor de Deus. Em Tiago 4,4 diz que a idolatria, o mundanismo, o amor de coisas que realmente são contrárias à palavra de Deus, sem arrependimento e confissão, faz com que a pessoa, o que seja, se torne inimiga de Deus. Olha que coisa tremenda. Então esse evangelho que é pregado muitas vezes por aí, esse evangelho light, diet, morno, né? Esse evangelho anátema, ele não ataca o mundanismo, o pecado, a carnalidade, não chama a renúncia. De forma que as pessoas ficam ainda na frequência do engano, congregando, mas não renunciam ao pecado. E o pecado estando ali, a pessoa continua com a frequência das trevas. Sem paz, sem alegria, sem amor, né? O reino de Deus é paz, amor, alegria, justiça. Então, olha só, esse evangelho que não chama o arrependimento à conversão, faz com que a pessoa continue suja. Em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então essas pessoas leem a Bíblia, não entendem nada, oram, não sentem nada, vão na igreja, não crescem na graça e no conhecimento. Entende como é chato? Monótono, enfadonho, olhando para o relógio. Então o que acontece? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então o inimigo faz uma religião paralela ao cristianismo verdadeiro, aquele de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas só dão dinheiro, mas não renunciam, não se arrependem, não se convertem. Paulo escrevendo a Tessalônica, lá ele diz: como dos ídolos vos converteste a Deus vivo. Então essas pessoas não sabem que tem uma carência de renovar a sua mente, uma carência de tirar os ídolos do coração, né? Antes da queda, Deus era o primeiro, era o único no coração do homem. Aí o homem caiu para a esfera da avareza, idolatria, preguiça, sensualidade, mentira, muita coisa que precisa ser confessada e limpa, né? O sangue de Jesus purifica todo o pecado. A pessoa ali, ela está com uma alma em frangalhos, uma alma cega, pobre, nu, miserável, com iniquidade no coração. Mas o evangelho pregado ali não trata essas questões interiores, como os fariseus que queriam mudar o comportamento, que tinham boas regras de comportamento, mas não tinham trabalhar na alma. Isto é essencial, irmãos, porque se nós não limparmos nosso coração, nossa alma, né? Não tivermos essas renúncias, os ídolos farão com que Deus não possa se revelar a essa pessoa. E aí não há progresso. Se eu não percebo a Deus, eu não tenho fé. Se eu não tenho fé, minha oração é o quê, irmãos? Medrosa, tímida, preocupada, magoada. Isto é essencial. Nós devemos compreender que nós somos salvos para ter um relacionamento cada vez mais profundo com o Senhor. Por isso em Gálatas 4,6, quando o Espírito Santo entra em mim e você, a primeira coisa que ele coloca é um gemido. Papai. Então essa fome de conhecer a Deus, de perceber a Deus, que está lá no Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa todos os dias estar na tua presença para contemplar, junto com os meus irmãos, a tua glória e ouvir, aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Quando nós começamos realmente a buscar a Deus pela graça, do jeito que tem que ser buscado, do jeito que a igreja primitiva buscava, há uma libertação. Aí nós deixamos de ser carentes para ser transbordante. Não vos conformeis, mas renoveis o vosso entendimento, para que experimenteis. Amém, irmãos? Conformado, transformado, experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então há uma vida abundante para ser descortinada, e só pode ser percebida no Espírito. E essa transição, o homem nasce na carne para ir para a dimensão do Espírito,
precisa de uma palavra que o direcione, que o incentive, que haja unção na pregação, para que a pessoa não apenas entenda, mas seja transformada naquilo que ela está ouvindo. Por exemplo, Jesus não apenas dizia para o cego, veja, mas havia virtude na voz de Jesus, havia unção para que aquele cego se tornasse alguém que Jesus estava falando. Então a palavra genuína, ela não cobra o comportamento, ela não força, né? Não é você tem que parar, é Deus que tira. A palavra de Deus, ela vem e tira se você concordar. Quando você estiver teimando, não, eu quero esse ídolo, eu quero continuar, eu gosto disso, Deus não vai tirar. Mas a hora que você disser, Senhor, tira isso da minha vida, Senhor, coloca nojo nisso, eu tenho aprendido na tua palavra que isso é pecado, entende? Aí Deus começa a retirar essas escamas, essas traves, irmãos, né, que cegam o ser humano. E nem sempre é evidente, irmão. Você parece inocente, isso parece que não dá nada a ver. Os pastores dizem, não, nada a ver, Deus é amor, isso não tem problema, Deus te perdoa. Mas isso da legalidade é o inimigo cegar a pessoa, irmãos. Olha como Saul era cegado. Quer ver? Eu vou abrir aqui agora nessas coisas que impedem o ser humano de perceber a Deus e que precisa de renúncia, confissão, lutar contra, gemer, jejuar, dizer, Deus tem que sair da minha vida, isso é pecado. Aí Deus começa a tratar. Quando Isaías falou isso, pai, que minha boca é suja, aí Deus foi lá e limpou a boca dele, entende? Isso é muito importante, amados, nós termos um encontro real com o Senhor. Amados, você já viu, e eu não aconselho nunca que você faça isso, mas você já viu essas trollagens que fazem na internet, né? Essas brincadeiras em que a pessoa pensa que está correndo perigo, ela grita, ela sai correndo e é tudo apenas uma coisa ali, as pessoas dão risada, porque a outra pensa que está correndo perigo de morte, ela pensa que está ali passando uma situação que ela não está, é só aparência. Irmãos, desde a queda o homem não vive pela reta justiça, mas pela aparência. Ele pensa que o inimigo pode destruí-lo, ele pensa que a crise pode destruí-lo, ele pensa que a doença pode destruí-lo, mas nós temos aqui toda a ferramenta preparada contra ti, não prosperará. Isso não vem de Deus e não prospera. Nós estamos sendo guiados em triunfo sempre, estamos assentados nas regiões celestes, mas ali o inimigo faz parecer que ele é mais forte, como o faraó fez parecer para Moisés durante algum tempo que ele que estava na decisão de tudo. E então a pessoa que não conhece a Deus, ela é enganada como essas pessoas nessas pegadinhas aí. Ela pensa que está correndo perigo, ela grita, ela sai correndo e o inimigo dá risada, porque o inimigo sabe que toda a ferramenta dele não prospera, que o poder dele foi quebrado na cruz do Calvário, que nós estamos assentados nas regiões celestes, que estamos cercados de anjos, que Deus já decretou que nós somos mais que vencedores. Mas a pessoa, por não renovar a sua mente, ela acredita na mentira. Ela é escrava da mentira, ela é escrava do engano, ela se assusta aonde não há motivo para se assustar. Ela está em grande pavor, mas a paz está na geração dos justos. Aqueles que temem o Senhor entendem tudo. Provérbios 28:5. A pessoa está ali assustada, irmão. A pessoa está ali amedrontada, quando na verdade ela está louvando a Deus, fazendo bem, né? Buscando render a sua justiça. Veja aqui Gálatas capítulo 5. Coisas que muitas vezes as pessoas não ouvem nos púlpitos aí, porque as pessoas não querem perder dizimista. E não prega isso, sabe, irmão? Está fora de moda. Isso aí é realmente algo que é importante se pregar sempre, para que a pessoa esteja sempre se limpando. É como tomar um banho. Se tomou ontem, toma hoje, não é verdade? Está sempre se limpando. Então a palavra de Deus ela é como um espelho, que ela nos faz lembrar o estado da nossa alma, né? Lá em Isaías capítulo 1 diz que a nossa alma está com chagas desde os pés até, das plantas dos pés até a cabeça. Então há muito para ser restaurado. E nunca é demais ouvirmos as mesmas coisas. Isso é útil, né? A excelência do ensino é sempre falar a mesma coisa de forma repetida, porque a criança espiritual cresça, amadureça e aprenda. Até existe uma técnica chamada mnemotécnica, um curso de inglês, onde as pessoas ouvem várias vezes como uma criança e aprende a palavra de Deus por repetição. Aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz assim: pois as obras da carne são manifestas. Elas são manifestas a quem? A quem teme a Deus, irmãos. Elas são reveladas, são nítidas, são patente, transparente, claras, nítidas. Para o carnal que quer defender território, não, nada a ver. Eu não penso assim, na minha opinião, entende como é? A defender território, para que o inimigo continue cegando a pessoa. Então ela diz, nada a ver, o que tem? Mas são manifestas, irmão, tá claro, tá nítido, olha aí. As quais são prostituição, né? Todo sexo fora do casamento. Diga para uma pessoa que está fazendo sexo fora do casamento que isso aí fará com que ela não perceba a Deus.
e que ela continue escrava da mentira. Ela vai dizer, não, nada a ver, uma coisa tem nada a ver com a outra. O inimigo parece inocente, parece que esse prazer ele é tão importante. Irmãos, as pessoas elas acham tão importante o sexo que elas são capazes de adulterar e ir para o inferno. Não sabem que isso custará um inferno, mas elas são tão viciadas em sexo, não é? O sexo no casamento é bênção, mas fora do casamento ele é maldição. O sexo contra a natureza, né? Sexo com animais, sexo de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia proíbe isso, chama de pecado, né? Em Romanos capítulo 1 fala que isso é falta de entendimento, olha só. Mas as pessoas dirão, não, isso é preconceito. Nós não temos nada contra as pessoas que fazem sexo diferente da palavra. Nós temos que orientar, pregar para quem crê. Mas quem quiser viver o contrário, é um direito dele. Deus deu o livre-arbítrio, né? A igreja não tem que ficar atacando as pessoas, nem perseguindo as pessoas, mas amar as pessoas como elas são. Todo pecado é pecado, e esse pecado também é pecado. Aqui fala de prostituição e impureza, né? Masturbação, ver pornografia na internet, essas coisas, irmãos, fazem com que a pessoa vá perdendo a percepção da graça, da palavra de Deus. Ela vai retrocedendo, ficando cada vez mais cega. A Bíblia chama de porco que volta para a lama depois de ser lavado, e fala do cão que volta para o vômito depois que foi liberto do vômito. Olha só, lascívia, que é a falta de vergonha na cara. A pessoa posta nudes mesmo, quer nem saber se o pai e a mãe tá vendo o Facebook dele, tá nem aí. Essa lascívia é quando a pessoa perde a vergonha completamente e ela não tem mais nenhum pudor, né? Então o nível começa a prostituição, que são sexo isolado. Depois vem a impureza, que a pessoa não para de pensar nisso. Depois vem a lascívia, que a pessoa faz isso sem culpa e faz isso adoidado. Então um abismo chama outro abismo, né? Então esses são pecados para conosco mesmo, com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então veja que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Aquele que ama o seu próximo não fará mal ao seu próximo, né? Aqui vemos na sequência idolatria, pecar contra Deus, né? Tudo aquilo que nós amamos mais do que a Deus é idolatria. A Bíblia diz: aquele que amar mais pai, mãe, irmão, família do que a mim, não é digno de mim. Então, estamos trabalhando pela graça para amar a Deus de todo o coração. Essa é a nossa ginástica, né? Devolver o primeiro lugar ao Senhor. Ali está a idolatria, feitiçaria, inimizades, né? Que tem de pessoas que não perdoam, vivem fofocando. Isso aí faz com que a pessoa viva na igreja aí, não tem revelação de Deus, continua na frequência do medo, da preocupação. Esse é o castigo que ela vai pagar por esse prazer de ficar com mágoa. O prazer de não perdoar vai custar caro, né? Não vai ter revelação de Deus. Competições, né? Porfias, disputas. Mas o que tem isso na igreja, irmão? Nada a ver. Meu time do coração. Se teu coração é do time, naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque teu coração não é para time, para competições. Teu coração é para o Senhor, não é verdade? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Quer dizer de todo. Ficará um pedacinho, Deus divide a sua glória? Então, pastor, nada a ver. Isso é só lazer, é só esportes. Esporte é saúde. Então, tá bom. Quer pensar diferente? A palavra de Deus está errada, eu estou errado, eu sou louco, eu sou fanático, eu sou salgado, eu estou completamente fora. Certo é você que vai continuar com isso e vai te custar o quê, irmão? Não vai perceber a Deus. É isso que você vai pagar, vai continuar uma vidinha morna, xoxa, escravo de sentimentos horríveis, pensamentos. Então, ali, tá aí. Emulações, né? Tá aí. A emulação, ciúmes, né? A pessoa se apega demais, aquela coisa, aquela paixão doentia, né? A ira, a pessoa gosta de ser braba, gosta de barraco, gosta de confusão, gosta de gritaria. Tá bom, isso te custará não ter revelação, né? Olha lá. Dissensões, heresias, né? Para ganhar dinheiro do povo, o povo pastor é herege, nunca vai conhecer a Deus, e as pessoas que ouvem ele também nunca verão a Deus, né? Invejas, homicídio, eita, o que tem de pessoa, né? Que tem desejo de matar. Bebedice, a pessoa é cristã, mas vive nas baladas, música mundana, então vive ali na bebedice, na glutonaria, nas festas, nas orgias, nas músicas mundanas, né, misturada com tudo aquilo que desagrada o Senhor. Tá lá, o Senhor diz que esse tipo de gente não vê a Deus. Então isso custará caro. Pensa nisso, amados. Sei que essa palavra deve ser horrível à sua carne, mas o seu espírito é vitamina.
Amados, não rejeite essa palavra, porque ela não vem da minha cabeça, mas vem do coração de Deus. Eu não preguei isso porque eu acho, eu penso, mas isso é a palavra de Deus. Guarda com carinho, recebe ela, se humilha, diga a verdade, ora, jejua, para que isso saia do seu coração e você tenha revelação. E aí sim, você deixa de ser carente para ser um canal de bênção.